1 Coríntios capítulo 1, versículo 2. A igreja do Criador que está em Corinto, aos fiéis santificados no Messias. Olha só a igreja que é fiel, santificado, chamados à santidade, juntamente com todos os que em qualquer lugar que estejam, invocam o nome do Messias, Salvador deles e nosso. Quantas igrejas existem no mundo? Quantas igrejas existem no mundo? Porque Paulo diz ali que era a igreja de Corinto. Aí eu te pergunto, e a igreja de Éfeso? E a igreja de Filipos, ali no caso de Filipenses, dos Filipenses? E a igreja de Gálatas? Porque ele diz igreja. Só que quando ele diz das cidades, igreja de tal, ele está fazendo uma reunião entre as igrejas, que é uma igreja só. É uma igreja só. Não tem, por isso que eu sempre digo de Colossenses 1,18, não tem como fugir dessa passagem. Não tem como fugir de Colossenses 1,18. Ele é a cabeça, o Messias, é a cabeça do corpo da igreja. Não são das igrejas formadas em paredes. Porque eu te perguntei quantas igrejas existem no mundo, né? Quantas denominações diferentes existem no mundo. O que eu entendo, né, de Ibope, essas coisas assim, é que são 20 mil denominações. Aí eu te pergunto, a Igreja Deus e Amor vai na Universal? A Universal vai na Deus e Amor? Não vai. Qual é a igreja do Criador ali? Seriam as duas? É as duas igrejas? Não, porque quando Paulo se refere às igrejas, é as igrejas num todo, é uma só. A igreja que se encontra em Filipenses, em Filipos, a igreja que se encontra em Corinto, a igreja que se encontra em Gálatas, a igreja é uma só. Esquece essa forma de igreja ser parede, meu querido. Isso não consta na Escritura, dentro da Bíblia. 1 Coríntios 11, capítulo 22. Porventura não tendes onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja do Criador? Novamente a igreja do Criador. E quereis envergonhar aqueles... aqueles quem? Aqueles igreja ou aqueles homens? Aqueles homens. É óbvio que está falando de uma igreja que movimenta, uma igreja que fala, uma igreja que respira, uma igreja que anda, uma igreja que somos nós, que são as pessoas, ou que as pessoas fazem parte dessa igreja, não dessas igrejas, né? Várias, 20 mil denominações, pronto, sem falar nomes, né? É uma igreja só, é uma só. Por isso que todas as vezes que você vê igreja na Escritura, na Bíblia, você pode ter certeza, meu querido, ele está falando de pessoas, não está falando de paredes, não está falando de paredes. Mais um capítulo que eu separei aqui, em 1 Coríntios 15, 9, porque eu sou o menor dos apóstolos e não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja do Criador. Isso está em 1 Coríntios 15, capítulo 15, versículo 9. Se a igreja é igreja parede, como que Paulo perseguia a igreja? Não, nota para você ver que não tem lógica. Se Paulo perseguia a igreja do Criador, ele ia perseguir, eu não sei onde Paulo andou perseguindo as igrejas, né? Mas não foi só em Jerusalém, foi em outras cidades também. Então quando ele diz que ele perseguia a igreja, ele está dizendo do povo. E essa mentira vem uma outra mentira que os outros inventam, né? Que são perseguidores, o povo persegue a igreja, o povo persegue a igreja parede. Mentira, meu querido. Isso é fora de contexto, fora de texto, fora da Bíblia, fora da palavra. Essa mentira que os homens falam desse versículo aqui, essa mentira, né, que os homens inventam, é simples você entender a verdade em Atos capítulo 8. A mesma igreja do Criador que Paulo perseguia em 1 Coríntios 15, 9, que ele mesmo relata, né, em 1 Coríntios capítulo 15, ele mesmo está relatando isso.
Diz também em Atos capítulo 8, olha só para onde vai a igreja. Saulo, porém, devastava a igreja. É a mesma igreja que Paulo comentou que fazia. A mesma, não muda. Aí vem a certeza dessa igreja, né? A finalidade, onde estava essa igreja? Entrando, vou começar de novo. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas. Então, olha só que as igrejas se encontravam nas casas. As igrejas se reuniam nas casas. Isso está em Filemão, isso está em Romanos, isso está em Coríntios. Sempre Paulo se referia à igreja que estava na casa de alguém. É como aqui no capítulo 15, Paulo falando que ele era perseguidor da igreja do Criador, a igreja. Aí, no Atos 8, fala sobre essa igreja. Saulo, porém, devastava a igreja, entrando pelas casas, arrancava delas, das casas, homens e mulheres, e os entregavam à prisão. Vê, meu querido, que as igrejas se reuniam nas casas. A igreja do Criador é uma só. É uma só, não tem igreja paredes. Não existe. Tá? Não existe. Essa passagem aqui eu só passei para você, para que, né, a gente pudesse estar entendendo um pouco mais sobre igreja. Igreja não é parede. Por que eu disse isso? Porque no versículo 5 de 1 Timóteo capítulo 3, diz: pois quem não sabe governar sua própria casa, como terá cuidado da igreja do Criador? Estou mostrando para você que bispo não tem que ter igreja, pastor não tem que ter igreja, presbítero não tem que ter igreja, não tem que ter igreja parede. Naquela época os bispos eram aptos, tinha que ser apto a ensinar as pessoas. Obviamente que não sabia da vinda do Messias. Claro, hoje você sabe disso? Voltando aqui para 1 Timóteo, no capítulo 3, versículo 6, agora diz assim, ó, não pode ser um recém-convertido, falando dos bispos e dos diáconos também, mas vamos deixar diáconos para o outro vídeo. Vamos só pegar a sequência aqui dos bispos. Não pode ser um recém-convertido, para não acontecer que, ofuscado pela vaidade, venha a cair na mesma condenação que o demônio. Importa, outro sim, que goze de boa consideração por parte dos de fora, para que não se exponha ao desprezo e caia assim nas ciladas diabólicas. Versículo 8. Do mesmo modo, os diáconos sejam honestos, não de duas atitudes, nem propensos ao excesso de bebidas e ao espírito de lucro. Versículo 9, isso é do diácono, vamos dar uma puladinha. Versículo 9, que guarda o mistério da fé, numa consciência pura. Versículo 10, antes de poderem exercer o seu ministério, né, também está ali no versículo 9, que guardam o ministério, falando do diáconos, mas ele diz também, assim como os diáconos, ou seja, então os bispos também estão dentro disso, né? Outra coisa, né, que eu tenho ministério, outra coisa que se diz dentro da igreja, eu tenho ministério, meu ministério é ser levita. Já fiz um vídeo de levita aí, esteja vendo lá, você pode estar me desmentindo lá pelo vídeo também, assim como nesse, assim como no vídeo do ancião, assim nos que eu vou fazer, outros também. Então você pode estar me desmentindo. Então diz, eu tenho ministério dentro da igreja. Eu sou pastor. O meu ministério é louvar a Deus. O meu ministério é pregar a palavra, né? O meu ministério é... Então, cada um tem o seu ministério hoje dentro da igreja. Versículo 10 diz, antes de poderem exercer o seu ministério, os bispos e diáconos, sejam provados, para que se tenha certeza de que são irrepreensíveis. Qual era o ministério do bispo e dos diáconos? Qual era o ministério deles? O ministério dos bispos, dos que eram anciãos, né, que o homem titulou o ancião como bispo, o homem titulou o bispo
vindo de ancião, ele tinha que ser apto a ensinar. Ensinar o quê? Era ensinar, pegar a Bíblia e ler 2000 anos atrás. Olha, eu sou bispo da igreja e eu vou ensinar aqui o que Paulo ensinou. Como ele vai ensinar o que Paulo ensinou, meu querido? Assim como eu estou fazendo, eu estou compartilhando com você o que já foi dito. Assim os anciãos, os bispos também faziam. Eles ensinavam sobre a vinda do Messias. Na verdade mesmo, muitos ali, eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que muitos dos bispos e anciãos sabiam mais que os apóstolos. Porque os apóstolos, na verdade, foram chamados os menores. Foram chamados menores, então eles não tinham Pedro, eles não tinham inteligência. O próprio apóstolo Paulo fala isso, né, na Escritura, que os que foram chamados eram de menos, vamos dizer assim, de menos inteligência. Então eles nem sabiam. Então os anciãos, os bispos, no caso aqui, eles sabiam muita coisa da lei, sabia muito sobre o Messias, que o Messias tinha que vir, como veio, para que veio, como eu já disse, né? Então esse era um ministério ao qual o bispo tinha. O ministério deles era ensinar as pessoas que não sabiam do Messias. Aprendeu sobre o Messias, aprendeu o que ele veio fazer, aprendeu que ele vive e, né, conquistou, foi conquistada essa fé para si. Acabou, meu querido. Ame o seu próximo, né? Foi isso que o Messias ensinou? Somente isso. Ame o teu Criador como acima de todas as coisas e o teu próximo a ti mesmo. Fazendo isso, serás salvo. Serão salvos, será salvo. Não tem esse negócio. O que a gente faz aqui é estar passando para que você saia dessa podridão, né, que há no mundo religioso. Eu, pelo menos, faço isso. Eu não quero ibope, eu não quero que meu vídeo, né, se espalhe, eu não quero ser conhecido, eu não quero nada. Eu simplesmente estou aqui como eu faço na rua, como eu faço as pessoas que eu vejo, que me perguntam, que falam sobre a Escritura, ou qualquer coisa assim. Assim como eu faço lá, eu faço aqui também. Eu saí dessa podridão. E quero que você saia dessa podridão também, não é? Mas não estou aqui, não tenho ministério, nada disso. Nada disso. No versículo 11, as mulheres, que no caso eram as esposas, também sejam honestas, não difamadoras, mas sóbrias e fiéis em tudo. Os diáconos não sejam, versículo 12, os diáconos não sejam casados, senão uma vez, e saibam governar os filhos e a casa. No versículo 13, e os que desempenharem bem esse ministério alcançarão honrosa posição e grande confiança na fé, no Messias. Então muita gente aqui diz que esse versículo já é né, aquele que tem um ministério tem que ter honrosa posição dentro da igreja. Está falando aqui que tem que ser uma honrosa posição dentre os irmãos? Aqui o versículo está dizendo que ele tem que ser acima de tudo, né? Nós lemos lá no versículo que ele diz, no versículo 1, que ele diz, eis uma coisa certa, que aspira o episcopado, né, que é o que ele se dedica ao encargo ou ao cargo, saiba que está desejando uma função sublime, ou seja, acima dos outros. Mas essa função, meu querido, porque tinha uns que já aprendiam, é a mesma honrosa posição, mas não é entre os irmãos. Você pode estar lendo que você vai ver que essa honrosa posição é de grande confiança na fé no Messias. Então não é que ele se destaca entre os irmãos, não é que ele tem que se destacar, ele tem que ser o maior, ele tem que ser um mandante entre os irmãos. Jamais. Ele só era uma função a mais, os bispos, os anciãos mais velhos, tinham uma função a mais daqueles que não se interessavam, ou daqueles que, tipo, eu não sou mensageiro de Paulo, eu não vou ser mensageiro, eu só quero aprender para ser salvo. É como eu passei para você, entendeu? Para você ser salvo, não precisa de você estudar a Bíblia, não precisa de você estar lendo, não precisa de nada disso. Basta você amar o teu Criador acima de todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Fazendo isso, terá a sua salvação. Não precisa de mais nada. E aqui a função dos bispos,
que eram anciãos, era simplesmente passar para o povo que não sabiam. Então esses tinham honrosa posição e grande confiança na fé. Confiança na fé no Messias, no Salvador. Não diz aqui que ele se destaca entre os irmãos para ser um comandante, para comandar. A Bíblia não diz isso, a Escritura não fala isso. Versículo 14: essas coisas te escrevo, mas espero ir visitar-te muito em breve. Versículo 15: todavia, se eu tardar, quero que saibais como deves portar-te na casa de Deus, na casa do Criador. Quem que ele está falando? Está falando para Timóteo, que é a igreja do Altíssimo, que é vivo, coluna e sustentáculo da verdade. Aí eu te pergunto, essa coluna, esse sustentáculo, ou seja, a coluna que sustenta essa verdade, que Paulo aqui está falando para Timóteo se comportar, como se deve se comportar dentro da igreja. E muitos dizem que Paulo era bispo, uns falam que Paulo era presbítero. Eu quero que você me prova isso dentro da Escritura. Eu quero que você me prova isso, mas vai ficar para outro vídeo. Eu tenho o meu raciocínio sobre isso. Você tem o seu? Pode me passar aí, eu quero aprender. Mas diz aqui, Paulo diz, mandando uma carta para Timóteo, e no versículo 15 ele diz como Timóteo tinha que se portar dentro da igreja. Dentro da igreja não é igreja parede, é entre os irmãos. Porque diz aqui, ó, a igreja do Criador que é vivo, coluna e sustentáculo, ou seja, a coluna que sustenta a verdade. O que é a coluna que sustenta a verdade? Seria a coluna de pedra? A coluna de pedra tem a verdade dentro dela? Ela fala, a igreja fala? A igreja fala, meu querido? A igreja parede fala? Então não vem dela essa coluna de sustentação da verdade, não. A coluna que pode sustentar ali é a armação, né? É a estrutura da parede. Mas ela não pode. Paulo está dizendo aqui no versículo 15 de 1 Timóteo capítulo 3, jamais poderia ser uma igreja parede. Jamais. Não tem condições disso. Dentro da Escritura não tem condições alguma para isso. Para chamar todos os dias que falam da igreja, chamar a igreja de igreja parede. Não tem lógica, isso não tem lógica. Aqui em Tito 1, no capítulo 1 de Tito, versículo 7, também fala a respeito do bispo. Olha só o que diz: porque é mister que o bispo seja irrepreensível, mesma coisa que ele passou para Timóteo, como administrador que é posto pelo Criador, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Na evangélica já está assim: porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa do Criador, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, nem de torpe ganância. Está no versículo 7, é lógico, eu quero ler com você um pouquinho mais. Vamos ler aqui o versículo 5 que diz: eu te deixei em Creta. Creta, uma cidade a qual Paulo tinha deixado Tito. Eu te deixei em Creta para acabares de organizar tudo e estabeleceres anciãos. Anciãos e bispo é a mesma coisa. Em cada cidade de acordo com as normas que te tracei. Ou seja, para que Paulo falava para Tito e Timóteo estabelecer ancião e bispo? Para fazer o que eu acabei de falar, para ensinar. Eles não tinham Bíblia, eles não sabiam da vida do Messias, eles não sabiam desse comportamento, eles não sabiam de nada disso. Os anciãos eram levantados porque eram respeitados, muitos mais velhos na época, eram muito respeitados. Hoje, se você quer ver, eu trabalho com caminhão, e uma vez eu fui para o Nordeste, e lá eu fui fazer uma entrega num povoado, uma mudança num povoado, e quando eu cheguei lá, eu cheguei à noite, então o rapaz que mudou para lá,
pediu para buzinar o caminhão, eu buzinei, então todo mundo já saiu das casas. Né? Então ele desceu do caminhão e perguntou para o Senhor, cadê o Senhor? Cadê o Senhor? Cadê o Senhor? De repente veio o Senhor. Né? Uma das pessoas mais velhas desse povoado. E aí depois eu estive perguntando para ele, né, sabendo o porquê, esse respeito, né, que eles têm lá, tinha com esse senhor. Esse senhor, ele tem alguém do Nordeste aí que já morou em povoado, né, que possa estar me ajudando sobre isso, pode deixar seu comentário aí que eu vou, né, vai ser bom não só para mim, mas para todos, né, independente de religião, só para a gente ter uma noção de que os mais velhos eram respeitados, assim como era lá no Nordeste, onde eu fui tem um ano passado. Então, esse que eu vi esse senhor lá foi o ano passado, né, esse respeito aos mais velhos. Né? Então, esse senhor, ele chamado senhor, lá ele é o mais velho do povoado, e ele que mais ou menos assim diz que está certo ou que está errado. Então muitos chegam a ele para apresentar certas questões, tipo brigas, né, discussões entre esse povoado, são levadas até ele. Então ele praticamente ele decide quem está certo e quem está errado. Então ele é o mais velho desse povoado. E ele não comanda, mas ele dá praticamente ele dá a última palavra. Claro que tem uns que são, né, são contra, mas mesmo assim, no povoado todos procuram ele. Assim eram os bispos da época. Aqueles que tinham alguma condição errada, olha, será que o Messias aprova isso? O outro, eu acho que não aprova, vamos levar lá para o bispo. Era simples. O bispo, pelo conhecimento que ele tinha na Escritura, no Velho Testamento, na Velha Aliança, e pelos ensinamentos que Paulo já tinha passado a eles, então eles liam, olha, assim, assim, assim. Nada mais que isso. Eles não levantavam altares para estar pregando ao povo. Isso não existe. Isso não existiu. Fora da palavra. Se você está fora da palavra, que eu disse, é uma crença sua? É uma crença sua. Mas dentro da palavra não me diz que isso está escrito. Né? Então no versículo 5, no versículo 6 diz, deve ser escolhido entre quem seja irrepreensível, devem ser escolhidos entre parênteses. Né? Isso é uma colocação do copista, daquele que escreveu a Bíblia. Quem seja irrepreensível, casado uma só vez, tenha filhos fiéis e não acusados de má conduta, insubordinação. Porquanto é mister, versículo 7, porquanto é mister, que nós lemos, que o bispo, ou seja, o mesmo ancião, do qual nós estamos falando, do qual é o meu raciocínio, e o que eu estou lendo aqui me apresenta isso, me faz pensar assim, seja irrepreensível como administrador que é posto pelo Criador, não arrogante, nem colérico, nem intemperante, nem violento, nem cobiçoso. Ao versículo 8, ao contrário, seja hospitaleiro, amigo do bem, prudente, justo, piedoso, continente. Versículo 9, firmemente apegado, olha só, interessante que é o mandamento do bispo, firmemente apegado à doutrina da fé, tal como foi ensinada. Veja bem, meu querido, o bispo, como nós lemos lá em 1 Timóteo, o bispo ele tem que ser apto a ensinar. Ensinar o que foi ensinado a ele. O que foi ensinado a ele. Como eu já disse, quando Paulo, os apóstolos, chegavam e ensinavam a doutrina da fé não é doutrina da lei. Ensinava a doutrina da fé aos anciãos, que é os bispos, então eles aprendiam e automaticamente saíam da lei, paravam de ensinar sobre a lei e passavam a ensinar sobre o Messias. Ensinar àqueles que não sabiam da vida do Salvador.
para poder exortar. Veja que exortar não é o mesmo que ensinar. Exortar não é a mesma coisa. Exortar a pessoa é aconselhar, é fazer. Eu vou exortar você, então eu vou fazer com que você siga, ou pelo menos atende para aquilo que eu estou te passando. Eu estou te exortando. Exortar não é a mesma coisa que ensinar. No caso aqui, se você entender pela palavra ensinar e exortar, há até uma contradição aqui. Mas há uma contradição lá em 1 Timóteo, capítulo 3, porque o bispo lá tem que ser apto a ensinar. E aqui já diz para poder exortar aquilo que lhe foi ensinado. Então veja só, os anciãos, que eram velhos, que foram passados de ancião, o nome, o título de ancião para bispos, ou seja, ancião não é título, né? Ancião é velho. Mas foram dados a eles o título bispos, né? Que é a mesma coisa, são velhos. Então quando eles aprendiam a doutrina da fé, for ensinada a eles, então eles passavam a exortar o povo. E exortar não é ensinar. Exortar não é ensinar. É aconselhar, como eu disse. É fazer a pessoa pensar como você pensa. Como eu estou tentando, estou te exortando agora a pensar como eu penso, mas com base na Escritura. Eu não estou ensinando a você, não estou pregando para você, não estou fazendo como os bispos, como os intitulados pastores fazem hoje na igreja, que eles sobem no altar e falam o que tem que falar ali e pronto. Eles ensinaram para você, principalmente fé, né? Nossa, os homens amam, né, ensinar sobre fé. Ali vem mulher hemorrágica, vem cego de Jericó. Cego de Jericó, né, é o que mais falam dentro das igrejas hoje. Cura dos 10 leprosos, é só sobre fé. O ensinamento mesmo que é para ensinar, que era para passar para os outros, eles não passam, né? E nem precisam também. Você sabe do Messias, sabe do Salvador? Acabou, não precisa de mais nada. Versículo 10 diz: com efeito há muitos insubmissos, charlatões e sedutores, principalmente entre os da circuncisão. Pedro está falando ali que principalmente os da lei, os que preservavam a lei ainda. É necessário tapar-lhes a boca. Isso Paulo falando para Tito. É necessário tapar-lhes a boca, porque transforma famílias inteiras, e para os bispos, famílias inteiras ensinando o que não convém, e isso por vil espírito de lucro. Versículo 11, versículo 12: um dentre eles, o profeta deles diz, profeta deles: os cretenses são sempre mentirosos, feras selvagens, glutões preguiçosos. Esta asserção reflete a verdade. Portanto, repreende-os severamente para que mantenham sãos na igreja parede, né? Para que se mantenham sempre unidos dentro do salão da igreja, para que se mantenham sempre louvando a Deus dentro da igreja parede. Não é isso que está escrito. Para que se mantenha, o que está escrito é para que se mantenham sãos na fé. Na fé. O problema, meu querido, é que os homens inventam tanta coisa, que aí você passa, praticamente você fica perdido. Eles ensinam tanta mentira, né, tanta porcarias, né, que eu vejo assim, como as mães falam para os filhos, né, para de comer porcaria, né, para de comer porcaria que vai te fazer mal, para os filhos, né, assim. E os filhos comem porcaria por quê? Porque vão comendo de tudo, né, vão comendo, aquilo lá vai fazendo mal, e depois vai fazer mal, porque virou uma mistureba dentro do estômago, né, faz mal. Assim não tem diferença alguma dos homens intitulados que tentam ensinar as coisas aos irmãos. Vira uma mistureba dentro da mente, né? Uma porcariada que depois te faz um mal danado.
na quinta vez que fala de bispo, que você não encontra numa versão mais antiga, que é a versão de Jerusalém, a católica, você só vai encontrar na versão recente, que é a evangélica, está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 25, que diz: porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aqui já não tem como você comparar o homem como bispo, porque não está dizendo aqui que um homem é bispo. Aqui está dizendo: mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Pedro está falando com aqueles que eram da lei, que depois se converteram. Não está numa versão mais antiga, que é a Jerusalém, mas está uma versão mais antiga que a Jerusalém, que eu vou deixar aqui o link para você acessar, que é o Codex Sinaiticus, que é mais antigo ainda do que a versão católica, qual eu uso. Eu não uso tanto ele porque não tem como todos lerem. Agora, uma Bíblia de Jerusalém você pode comprar em qualquer lugar. E diz também, sobre esse mesmo versículo diz: para que vocês, que eram como ovelhas desgarradas, mas agora voltou ao pastor e bispo das vossas almas. É quase que a mesma coisa. Chama a sua atenção. O versículo 21 diz assim: porque para isso sois chamados, pois também o Messias padeceu por nós, deixando-nos exemplo para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Versículo 23. O qual, quando injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, ao Criador. Quando alguém injuriava o nosso Messias não revidava, e ele entregava direto ao Criador. 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados, porque éreis como ovelhas desgarradas. Nós lemos lá: mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Isso é Pedro falando. Veja que Pedro fala que nós éramos pecadores, Aquele povo era pecador, aquele povo que ainda vivia na lei, mesmo assim era pecador. Agora que nós voltamos, isso serve para nós também hoje, agora que nós voltamos ao nosso pastor, ao nosso bispo, que é o bispo e pastor das nossas almas, não somos mais desgarrados. Esse é o verdadeiro bispo e pastor, o único pastor que eu conheço dentro da Bíblia, que eu vou estar lendo com você também. Peço a você que compartilhe comigo e veja os próximos vídeos aí que eu vou estar fazendo. Acesse o meu canal aí, você que está vendo pelo YouTube só esse vídeo, acesse o canal e vamos estar lendo junto. Não me sigam, não estou pedindo para você me seguir, não é isso. Irmãos, esse negócio de homem seguir homem já foi, já acabou. Não estou pedindo para você me seguir, só estou pedindo para que você, que acredita em bispo, em ancião, em presbíteros, em diáconos, em pastores, nesses nomes aqui dados aos homens, só estou pedindo para você que veja os próximos vídeos. Como eu disse para você, eu saí dessa podridão, quero também que você saia disso. Sobre o bispo, meu querido, não tem muita coisa mais a dizer, que bispo é ancião. O próximo vídeo aí vai estar sendo sobre o presbítero. E será que é a mesma coisa? Eu convido a você, um convite, para que esteja vendo os próximos vídeos aí, E que todos ficam na paz do nosso Salvador, do nosso verdadeiro pastor. Fiquem todos na paz do nosso Messias.